Boa tarde, meu nome é Evelyn, eu sou doutoranda, orientando a professora Maria Sara, e com muita alegria eu acolho vocês de tarde para a nossa mesa chamada Psicologia, História Cultural, Educação e Afeto, a produção de sentidos nas e pelas práticas educativas e suas implicações na subjetividade. Então, eu convido para compor a mesa, inicialmente, o professor Tiago Morales Calvi. O professor, ele é psicólogo pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Paraná, na linha de Práticas Educativas e Produção de Subjetividade. Atualmente, é doutorando do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Maringá. Professor na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem experiência na área da psicologia social, educação e saúde mental. Orienta sua prática e seus estudos a partir da psicologia histórico-cultural. O nosso segundo palestrante é o professor Wallenstein Passos Garcia. Convido ele a compor a mesa. O professor é doutor em educação pela UFPR, mestre em psicologia pela UFPR e psicólogo e bacharel em psicologia pela UFPR. É especialista em terapia familiar sistêmica, tem experiência e desenvolve pesquisa nas áreas da psicologia escolar e educacional, psicologia social e psicologia clínica. Orienta sua prática e seus estudos a partir da psicologia histórico-cultural, da filosofia da linguagem e do círculo de Bakhtin, e da psicologia existencial. Atualmente é docente no curso de Psicologia da PUC-Paraná, da Escola de Ciências da Vida. Membro dos grupos de pesquisa CNPq, processos psicológicos em contextos educacionais, na UFPR, e sociedade, direitos humanos e novas formas de solução de conflitos na PUC-Paraná. O nosso terceiro palestrante da nossa mesa é o professor Ramon Matheus Bortolozzi. O professor é doutor em ciência pelo Programa de Saúde Coletiva do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 2021, e possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Educação pela Universidade de Brasília e especialização em Gênero e Sexualidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É membro fundador do Acervo Bajubá e atualmente é professor do Departamento de Psicologia da PUC-PR. Bom, nossa mesa, então, vai ter duração de 1h30 e agora a fala está inicialmente com o professor Tiago. Olá, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom ter momentos e espaços como esse, né, em que a gente para e encontra pessoas que a gente já conhece, encontra nossos alunos, faz novas amizades, né, novos vínculos. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos também, e dos meus grandes amigos de vida, né, e também colegas de trabalho, que a gente divide, né, a labuta cotidiana, e também é interessante estar em outros espaços, né, e, enfim, compartilhar o que a gente vem estudando, pensando, produzindo. Eu penso que falar sobre sentido no mundo que a gente vive é um desafio, porque a gente atravessa situações em que, às vezes, aparentemente, parece que nada faz sentido, né? Tamanha barbárie das situações, enfim, e fenômenos da realidade contemporânea. Mas eu vou chegar lá e, primeiramente, né, eu me deparei com o conceito de sentido, que é um conceito importantíssimo para a psicologia histórico-cultural, inclusive é uma polêmica, né, teórico-conceitual no que se refere ao conceito de sentido, principalmente se haveria uma certa ruptura ou continuidade no pensamento, né, na linha de pensamento entre Vygotsky e Leontiev. Eu estou terminando, né, o meu doutorado agora, por isso eu não trago para vocês
nada que é oriundo da tese, tendo em vista que ainda não houve a defesa. Tá? Enfim, vou trazer algumas reflexões, também levando em consideração as diferentes apropriações que vocês possuem da teoria histórico-cultural. E também trazendo uma discussão sobre, para a gente pensar, né, melhor e sobre o sentido e as implicações do sentido no mundo de hoje, que não é o mundo de Vygotsky. Né? Enfim, falava para vocês sobre a suposta, né, ruptura entre Vygotsky e Leontiev, e eu fico pensando que, nos meus estudos, né, sobre sentido, que eu fui buscar na obra de Vygotsky, não apenas em Pensamento e Palavra, mas em várias obras de Vygotsky, né, eu peguei pelo tempo, né, da morte de Vygotsky, das obras para trás. E eu vejo, sobretudo, assim, a incidência do conceito de sentido relacionado a um outro conceito importantíssimo da psicologia histórico-cultural, que é consciência. Neste sentido, me parece que não há uma ruptura. Né? Eu coaduno com aqueles autores contemporâneos que pensam que não há uma ruptura entre Vygotsky e Leontiev. Tá? Do meu ponto de vista, aparentemente não há também, uma vez que a categoria sentido, né, o conceito sentido, ele orbita aí na consciência. Mas isso são dados que eu vou trazer melhores quando eu defender a tese e tudo mais. Mas eu conto essa historinha para vocês, porque, gente, dá vontade de chorar quando você vê que Vygotsky, que teve uma morte prematura, e, inclusive, as lacunas deixadas, né, na teoria histórico-cultural, na psicologia soviética, são oriundas da morte prematura de Vygotsky. É lógico que a gente não pode ficar colocando a culpa, porque toda a teoria não é acabada. Né? A teoria é um processo, é um construto social, mas é bonito ver como que um ser humano que estava passando por uma situação de vida, né, de doença, né, uma situação de doença, ele foi até o fim. Assim. Então, o ímpeto deles em explorar mais o conceito de sentido está muito próximo da sua morte. E isso nos dá uma dimensão da grandiosidade, não apenas do autor, né, mas do ser humano que foi, e só foi ser humano tendo em vista o contexto também que viveu. Né, porque a gente não vamos endeusar, né, ele fruto, né, um ser humano fruto do contexto histórico em que viveu. Mas é muito bonito pensar. E Luria fala, né, que os anos finais da obra de Vygotsky, ele estava muito interessado nos aspectos afetivo-volitivos do comportamento humano. Porque a psicologia, tradicionalmente, ela oscila entre dicotomias. Né? Então, entender a unidade dialética da vida psíquica, ou seja, os aspectos internos e externos, que contraditoriamente e reciprocamente, né, fazem parte aí, da constituição da singularidade. Então, o sentido para a psicologia social, ele orbita nessa lógica de entender os aspectos internos e externos e, sobretudo, né, a unidade cognitiva, a unidade entre aspectos cognitivos e afetivos da existência humana, que é uma outra grande dicotomia que a gente tem. Né, tendo em vista a crise da psicologia e as abordagens em litígio da psicologia, ora a gente falou, olha, essa é uma demanda mais afetiva. Até os encaminhamentos em psicologia são mais ou menos norteados por isso. Olha, isso é da neuropsicologia, né, isso é do desenvolvimento cognitivo, isso é da psicometria. Não, isso aqui é da família, é do afeto. E a gente não para. Né, na nossa existência real, na nossa existência de vida, a gente não para ser ora cognitivo ou ora afetivo. Né, o nosso psiquismo opera em unidade afetivo-cognitiva. E o conceito de sentido, quem se interessa, né, ele é um conceito que nos dá um caminho aí para a gente entender melhor esses aspectos em unidade. Eu me encontrei com o conceito de sentido quando eu fazia mestrado, né, e eu estava estudando como se dá os processos de aprendizagem, desenvolvimento e trabalho no alunado da EJA. Tá? Então, eu sempre me interessei muito por os aspectos. O que eu acho mais lindo em psicologia é o desenvolvimento.
né, o vislumbrar do desenvolvimento humano, as possibilidades de ser do ser humano e também as impossibilidades do ser humano, tendo em vista o contexto da alienação que a gente vive, né, o contexto atual, que não é certo nem errado, é a forma com que está organizado e os impactos que isso tem na nossa existência. E foi lá, nessa experiência, que eu comecei a falar, olha, tem alguma coisa aqui que eu acho que... Sabe quando, na trajetória do nosso pensamento, a gente fala, que legal isso aqui, nossa, isso aqui me dá um tesão, me dá uma coisa, eu quero ir por aqui e tal. E aí eu fiquei com essa coisa do sentido, daí eu vou para o doutorado para pensar o sentido na psicologia histórico-cultural. E é interessante pensar o sentido, porque a gente que está na clínica, né, a gente orienta alunos na clínica, eu já atuei na clínica, agora não mais, porque eu estava ficando doido. Quando a gente trabalha com políticas públicas, né, quando a gente trabalha na unidade de saúde, quando a gente trabalha nos CRAS, nos CREAS, e a psicologia tem uma especificidade, né, que é ouvir, muitas vezes, demandas relacionadas a sofrimento, e chega muito para a gente o termo não faz sentido. Meu trabalho não faz sentido, meu relacionamento não faz sentido, a minha vida não faz sentido, eu não vejo sentido na vida. Então, o sentido, né, estudar também o sentido, é algo que nos coloca numa imediaticidade aí com questões dos processos, né, do sofrimento psíquico, que é algo que chega para a gente muito, né, na psicologia. Um outro fato também que nos faz pensar sobre a importância de estudar o sentido é que a gente ouve falar muito sobre sentido, e o sentido do trabalho, o sentido... quando a gente vai em congresso, quando a gente vê artigo, no começo da minha pesquisa, eu digitei, né, naqueles buscadores, lá, naqueles troços de buscar artigo, assim. Mas, gente, a quantidade de coisa que aparece sobre sentido... Então, a gente tem uma grande utilização do conceito, a gente usa muito o conceito de sentido, e, às vezes, como algo, o sentido, faz sentido. Mas o que é o sentido? O que é o sentido? Não faz sentido. Tá, mas o que é o sentido? Então, a gente fala muito sobre sentido. Existe uma lacuna na teoria, né, sobretudo por conta da morte de Vygotsky, a morte prematura de Vygotsky, e a gente não sabe muito bem o que é o sentido. Tendo em vista ou não saber muito bem o que é o sentido, ele acaba ficando num lugarzinho que a gente conhece bem, que é o subjetivismo. Como se o sentido fosse construído internamente pelo sujeito. É o sentido que ele atribui. Entende? Como que isso dá uma dimensão, olha, cada um tem um sentido. E, de fato, é. E tem algo que é importante de a gente refletir, e não é à toa, como eu estava falando para vocês agora há pouco, que o sentido aparece lá em Vygotsky de maneira muito tímida, num conceito chamado consciência. E o sentido também aparece de maneira um pouco mais clara em Leontiev relacionado à consciência. Então, no livro Desenvolvimento do Psiquismo, tem lá sobre o desenvolvimento histórico da consciência, ele faz um alinhavar lindo entre os aspectos do desenvolvimento histórico da humanidade e o desenvolvimento individual do ser singular. Pois bem, e também no livro clássico, né, Atividade, Consciência e Personalidade. Mas eu estou falando para vocês que o sentido tem essa dimensão, que aparentemente é do sujeito, e ele é do sujeito, porque a consciência tem um caráter ativo. A consciência humana, ela tem a sua parcialidade. Né? Quando a gente enxerga quando a realidade nos afeta, quando o mundo nos chega pelos órgãos dos nossos sentidos, nós já o recebemos pelo prisma das significações linguísticas que nós apropriamos ao longo da nossa vida e também pela relação particular que essas significações batem em mim.
E quando eu falo que batem em mim, é porque batem em mim de um jeito, bate de outro no professor Wallace e bate de outro no professor Remon. Porque nós temos histórias de vida diferentes. Do ponto de vista, né, da aparência do fenômeno psicológico, do ponto de vista da imediaticidade, né, de se entender a consciência, dá a impressão que ela nasce dentro da gente pelo seu caráter ativo. Porque é difícil a gente perceber as determinações sociais, ou melhor dizendo, a constituição social da nossa singularidade. Até mesmo porque, nas primeiras etapas do desenvolvimento humano, nas etapas mais primevas, lá, né, quando a gente é pacotinho, bebezinho, a gente está numa relação de total dependência da pessoa adulta que faz a mediação dos nossos cuidados. Né? E a gente tem aí uma total dependência, né, emocional desse sujeito. Só depois de muito tempo que a gente vai ganhando aí a autonomia, se apropriando desse mundão de coisas que tem por aí, de coisas materiais que tem no mundo, né, de objetos que tem no mundo, e do nome que esses objetos têm. Que a gente precisa o quê? Se apropriar desses objetos. E essa apropriação, ou melhor dizendo, essa instrumentalização oriunda das apropriações, elas vão constituindo a nossa singularidade. Mas tem uma coisa, gente, veja, eu falei para vocês sobre o conceito básico, né, de sentido, que é a relação particular do significado para com a vida do sujeito. Por isso que taça é algo para mim, e taça pode ser outra coisa para outra pessoa. Né? Depende do nível de apropriação que se tem do objeto, e do objeto, né, da dupla faceta que existe dos aspectos contraditórios e recíprocos da existência material e simbólica das coisas da vida. Então, depende da apropriação que eu tenho desses instrumentos materiais e simbólicos para fazer com que eu refrate esse objeto de uma maneira particular na minha existência. Só que a gente, do ponto de vista fenomênico, né, a gente não para pensar como que constituiu determinada forma de ver a realidade, determinada forma de sentir a realidade. E aí tem uma dimensão que é importante de a gente pensar, que é a questão dos aspectos emocionais que circundam a constituição social dos sentidos na nossa existência. Vejam, quando eu falo que o sujeito se apropria das coisas do mundão, pensa que a gente tem, quando a gente é um bebezinho, bem petiquinho, um montão de coisa que a gente não tem, meu povo, que aprender. Né? Se a gente está aqui hoje, a gente não para pensar que alguém me ensinou a ler e escrever, né, a desenvolver toda uma habilidade, né, de destreza, de coordenação, né, lá na escola, por exemplo. Né, você se apropriar da leitura, se apropriar da escrita, se apropriar do jeito de se hidratar, do jeito de comer, do jeito de sentar. A gente vive num mundo, né, banhado de cultura, né, de formas culturais de existência. Veja, então a gente precisa aprender quem faz isso. É a partir do outro. Então, quando eu falo que existe, né, o sentido é uma apropriação do significado, né, é a relação particular do significado para com a vida do sujeito, essa apropriação não é, em absoluto, uma atividade individual. Quando a gente fala da produção de sentidos, da constituição social dos sentidos, a gente precisa levar em consideração a unidade da atividade. E a gente não pode jamais subtrair da nossa vida a importância das relações sociais que nos constituem. Então, uma dada apropriação se dá de um elemento a partir da mediação que existe entre eu, a coisa,
e a mediação do outro na minha existência. Certo? Até aqui? Então, o que esse outro faz no sentido de eu me apropriar desse objeto? Então, a partir do momento que eu me aproprio de um objeto, essa particularização de como ele me afeta já tem a marca do convívio com o outro. E, a partir desse momento, a gente vai se apropriando, e cada vez mais a gente se apropria, e aí é uma discussão importante para a gente fazer, da consciência humana. A consciência, ela nos emancipa da imediaticidade prática. Né? Uma grande diferença da nossa forma de receber a realidade é o caráter ativo desse recebimento da realidade. Né? Algo que chega até mim já chega a partir de um caráter ativo, diferente dos demais seres, né, que são mais reféns a um tipo de reflexo, cerceado aí pela imediaticidade do ambiente em que esse ser está. Né? A gente tem um caráter ativo de existir. Por isso que é difícil até mesmo entender a constituição desses sentidos. Por que é este sentido para mim? Por que isso bate para mim de um jeito? Por que isso me motiva de um determinado jeito? Tem coisas que, às vezes, me motivam e eu não me dou conta. Entende? Isso tem a ver com a consciência que eu tenho. Né? Leontiev fala que tem vários que a atividade ela é polimotivada. Né? Então, tem motivos que são mais recheados assim de sentido e tem motivos que a gente só compreende. Né? A gente tem uma relação de consciência e vamos pensar, talvez, então, inconsciente ou um não consciente a partir de uma perspectiva social. Né? Então, o motivo e sentido da atividade é uma dupla face, né, que faz um fenômeno aí de intercâmbio entre os aspectos internos e externos da existência. E, a partir do momento que eu me aproprio da vida, dos objetos, eu vou me emancipando, eu vou desenvolvendo de maneira mais ou menos plena a minha consciência e vou angariando aí autonomia para mim. Tanto é, se a gente pensar assim, né, da vida intrauterina do serzinho, né, da vida intrauterina para a vida neonatal, gente, muita coisa se ganha, não é verdade? Olha o tantão de coisa, e não é fácil, gente. Olha que sofrido que é nascer, não é? Você está lá, de repente, né, o tanto de estímulo que se recebe, né, enfim, o barulho. E aí, a partir desse momento, se a gente pensar em termos de ganhos de consciência, né, olha o salto que se tem, por exemplo, da criança que é recém-nascida para a criança que brinca, que daí já fala, eu quero ir na avó, eu quero ir no vizinho. Olha o mundão que ele está ganhando, que ela está ganhando. Não é legal isso? Né? Então, a apropriação, a dinâmica entre a apropriação, ela está vinculada à objetivação. É a dupla face, é o movimento que existe, né, dialético, entre ganhar o mundo e explorar o mundo, e se emancipar desse mundo. E, a partir disso, desenvolvendo a consciência de saber, olha, eu não preciso ficar refém aqui nesse quarto, porque eu quero ir na casa da avó, né, eu quero ir na casa do amiguinho. Né, olha só como que a consciência ela desloca o sujeito dessa imediaticidade. As funções neurológicas, né, a memória, a atenção, a imaginação, ela consegue me levar para um lugar para frente daquilo imediato. E para trás também. Né? Essas funções psicológicas superiores, elas têm essa, né, elas nos emancipam da imediaticidade do meio concreto que a gente está. Mas essa história que eu estou falando para vocês é a partir da teoria. Né? É a partir da teoria que a gente estuda, enfim, e pensa o desenvolvimento. E a teoria nada mais é do que uma abstração. E aí a gente precisa pensar como que se dá a construção desses motivos, a construção desses sentidos, a partir da realidade que a gente vive. E a partir do sujeito concreto. Né? Cada ser é singular, único e irrepetível.
tem uma história de vida, tem uma determinada possibilidade de apropriação mais ou menos plena dos objetos materiais e simbólicos. A gente sabe que tem gente que tem muita dificuldade de se apropriar de muita coisa no mundo. É ou não é? Não é? Então, a gente tem que pensar no ser humano concreto, a gente tem que pensar nos processos. E um grande desafio hoje, para quem estuda psicologia histórica e cultural, e quer pensar a realidade, é pensar a alienação. A alienação é algo que, às vezes, me parece, e isso não é defeito de ninguém, tá? Isso é processo, né, e desenvolvimento de teoria. A alienação, me parece que, às vezes, a gente a entende, e a gente deve entender, mas há uma certa ênfase no que se refere à alienação econômica da existência humana. E o fato é que a alienação econômica, né, a alienação da natureza, a alienação dos instrumentos de trabalho, né, a alienação das coisas, sabe, as coisas que a gente não pode ter, é algo que, de fato, está relacionado à nossa existência e é importante. Mas essa alienação não pode ser entendida sem levar em consideração a alienação que existe também em relação às relações sociais. Ah, não falta, não. Mentira. Então, pessoal, quando a gente fala da alienação, fica um desafio para a gente, né, que estuda psicologia histórico-cultural e que quer pensar o mundão de hoje, pensar a natureza das relações sociais. Porque quando eu me aproprio de um objeto e eu tenho outro, qual é a natureza desse outro? Qual é o vínculo que esse outro constrói em mim? Porque as relações humanas, vamos pensar numa paleta de cores, né? Quando a gente fala de teoria, a relação do outro, a mediação, que é um conceito bem conhecido, né, pela psicologia histórico-cultural, pela pedagogia histórico-crítica, né? Qual que é a natureza do vínculo dessa mediação, se a gente pensar a sociedade moderna que a gente vive? Se a gente pensar os processos da reestruturação produtiva do trabalho, se a gente pensar o momento histórico que a gente vive, em que o neoliberalismo, né, o conjunto de ideias, né, que fazem parte do neoliberalismo, tem triunfado, né, que a gente olha, a gente vê, às vezes, trabalhadores com aquela bicicleta que é para alugar, né, fazendo um serviço que é precarizado. Então, qual que é a natureza desse ser humano com as pessoas que o contratam? Qual que é a natureza desse vínculo? Né? Então, a natureza desse vínculo, às vezes, é pautado num vínculo extremamente de violência. Então, pensar a construção dos sentidos é pensar que o sentido que eu construo na minha vida e os sentidos sociais que eu vou construindo ao longo da minha vida são permeados por relações sociais que, tendo em vista a organização social que a gente vive, ela vai do mais colorido humano até a faceta mais desumana, cruel e perversa da humanidade. Né? Vamos falar de educação e sentido que se tem na educação. Gente, estão matando nas escolas. O índice, né, os índices de medicalização da educação é algo que é extremamente assustador. Né, tanto dos alunos que estão... Vejam, como desenvolver a atenção num contexto, e pensando na atividade, né, em que o instrumento chamado celular tem roubado a cena para o desenvolvimento de aspectos simbólicos, como a apropriação da linguagem. Como desenvolver a atenção num contexto como esse? E a indústria ama. A indústria fica bem faceira, assim, né? Porque dá-lhe metilfenidato nessa galera, dá-lhe clonazepam no professor. Né? Então, as relações de violência, a alienação e o conceito de violência é algo que a gente precisa aproximar nas discussões sobre sentido, principalmente pensando a construção desse sentido, quando o sentido da minha vida, na verdade, é um sentido de morte. A gente vive num mundo que, às vezes,
a gente se orienta por uma direção caótica, ameboide, e, às vezes, para a morte, com relações que são extremamente contraditórias com a própria existência, né? Mas, no que se refere aos aspectos recíprocos e contraditórios, também é o sentido da vida. E são nesses limites e nossas possibilidades que a gente precisa pensar nossas teorias, que a gente precisa pensar, né, como eu falo da psicologia, e para os alunos da psicologia, né, pensar a nossa prática na clínica, pensar a nossa prática no contexto hospitalar, né, como que a gente pode pensar atividades num sentido que seja a constituição da humanização, que seja numa direção oposta da barbárie, né, e a gente ter esperança e possibilidade. Porque, assim, se a gente vê tanta barbaridade, a gente vê tanta solidariedade também. Né? Às vezes, no meio dos destroços, no meio da enchente que a gente vê agora, a gente vê a ação tão bonita e a ação tão imediata, sabe? Do pessoal ali trepando no muro para salvar, às vezes, um cachorro, sabe? E então, a partir dessa contradição que a gente precisa pensar aí o conceito de sentido, e eu passei o tempo. Obrigado, gente. Acho que deu bem certo. Eu acho. Posso ficar em pé? Obrigado. No púlpito? Tá bom, vou para o púlpito. Vou lá para o púlpito, então. Peraí. Aqui fica mais chique, né, gente? Boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Que bom estar nessa conferência há mais um ano. Né? Tive a oportunidade de estar aqui em todos os anos. Né? Professora Maria Sara, quero agradecer. Professora Miriam não está aqui, né, mas é minha mentora aí também, enfim. Também tenho muitos agradecimentos a ela, muito próximo da professora Sara. Quero agradecer os meus colegas que estavam aqui, que estão aqui comigo, não é? É muito bom ter vocês aqui do meu lado, os alunos aqui da Psico, que vieram aqui para nos ouvir mais uma vez, não é? E os amigos que aqui estão, né? De vários momentos, e aí não vou nomear porque senão vai ficar ruim, né? Não nomear todo mundo. Partindo assim da fala do Tiago, que ele trouxe uma reflexão sobre a questão do sentido, o que eu pensei em trazer para vocês hoje aqui é pensar a questão da produção de sentidos num contexto mais concreto, né? Para que a gente possa refletir sobre o sentido, e aqui especialmente no contexto educacional. E aí, o lugar de onde eu vou falar é pensando o sentido no ensino superior. Tá? Eu vou trazer para vocês uma reflexão pensada a partir da minha tese de doutorado. Não é um recorte da tese, né? Mas a fala foi pensada exatamente nisso, a partir dela. Defendi no 2021, né? Então, na época, os participantes da minha tese foram estudantes da Universidade Federal do Paraná de diferentes cursos. Então, quando eu me referia aos universitários, eu vou estar me referindo a esses estudantes, né? De diferentes etnias, de diferentes gêneros, de todas as diversidades possíveis que a gente conseguiu contemplar na pesquisa, né? Para que a gente pudesse, então, compreender os sentidos que esses estudantes atribuíam à leitura, para as práticas de leitura e escrita, a partir da vivência acadêmica. Pode passar por Paula, que está? Obrigado, Paula. Então, o que a gente tentou trabalhar na tese, que eu quero trazer para vocês aqui bem rapidamente, é uma determinada concepção histórico-cultural do universitário, pensando na formação dele pela vivência com as práticas de leitura e de escrita. É importante lembrar a importância que o Vygotsky dá ao desenvolvimento e a noção de desenvolvimento que ele tem, que é algo sempre contínuo, né? Então, desde o momento em que a gente nasce até o dia da nossa morte, a gente está num processo constante de desenvolvimento. Isso, para nós aqui, que já conhecemos da teoria histórico-cultural de diferentes maneiras, parece óbvio, né? Mas nem sempre é assim. Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, parece que a gente estuda lá a infância, né? E a adolescência como etapa de transformação no desenvolvimento,
e aí depois a gente até estuda a idade adulta, a velhice, mas não entendendo isso como um processo de desenvolvimento. E para a teoria, então, a gente está constantemente, a partir da nossa relação com o mundo, da nossa relação com as pessoas, se desenvolvendo, né? Então, todos nós estamos em processo de formação e processo de desenvolvimento. Não importa se nós estamos no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação, né, no pós-doc, se somos professores ou se somos estudantes, ou seja, né, em qualquer contexto a gente está sempre em desenvolvimento, certo? E aí, por que eu estou fazendo essa contextualização? Né? Para dizer que o universitário, quando ele ingressa na universidade, ele também não ingressa pronto para algumas aprendizagens que ele vai ter nesse contexto. Muitas das aprendizagens que ele vai ter, e muito do desenvolvimento dele, vai depender das condições que são oferecidas para ele aprender e para ele se desenvolver, porque aprendizagem e desenvolvimento, elas caminham juntas, certo? Pode passar um pouquinho. Então, a gente vai trazendo aqui um pouquinho para vocês, né, pensando o universitário na universidade. Né, a gente vai perceber que o ingresso no ensino superior na universidade vai produzir uma grande transformação na nossa consciência, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, no nosso comportamento de um modo geral, porque a gente, ao ingressar na universidade, e aqui eu estou falando de universitários, né, a gente vai ter contato com novas formas de linguagem complexas, que é a leitura e a escrita acadêmica, porque por mais que a gente estude ciências, ou por mais que a gente leia alguns textos científicos na escola, não são os mesmos que a gente lê na universidade, né? Então, a gente vai aprender a ler textos científicos, a gente vai aprender a escrever textos científicos acadêmicos na universidade, quando a gente entra na universidade. Por isso que, às vezes, é tão difícil de escrever, né? E tão difícil de ler, escrever lá um trabalho que o professor pede. Por isso que, às vezes, o estudante ele vem do ensino médio com aquela visão de si de que ele é um ótimo escritor, sempre tirou notas boas nas redações, sempre escrevia muito bem, e quando ele chega na universidade, né, ele faz um primeiro trabalho lá que o professor pede, quando ele recebe tem um monte de correção, né, um monte de considerações, ele fala, mas espera aí, eu não escrevo bem, eu não sei escrever, eu tirei essa nota, né? Mas por quê? Porque é uma outra forma de linguagem, né, que exige da gente um outro domínio que a gente só vai aprender no processo nosso de formação, né? Principalmente se é a tua primeira graduação. E aí a gente entra, então, para falar um pouquinho sobre a vivência, né? Por que focar na vivência? Porque para o Vygotsky, o sentido, a categoria de sentido, está muito relacionado ao conceito de vivência, de Perigivani, né? Que a gente tem aí na psicologia histórico-cultural discutido bastante já, né? E que aqui a gente vai entender e vai trazer esse conceito a partir pensando na universidade, então, como vivência acadêmica, né? Mas vamos só lembrar o que é o conceito de vivência para o Vygotsky, né? Vygotsky vai dizer assim: a situação social é singularidade do sujeito, forma uma unidade na vivência, que é a síntese dialética entre a pessoa e a realidade social, a reunir as características pessoais e sociais no processo de constituição humana. Aqui é importante a gente lembrar do que o professor Tiago disse. Quando a gente fala de sentido, a gente não está falando de uma produção individual que sai da nossa cabeça, mas o sentido ele é produzido na nossa relação dialética com o meio que a gente está inserido, com o contexto que a gente está inserido, com as pessoas que a gente está inserido, certo? O sentido ele não está em nós, e ele não está no meio, ele está na nossa relação com o mundo nesse sentido, o mundo concreto e o mundo material, certo? E a vivência é exatamente isso, né? Olha, uma citação dele, representa de um modo indivisível o meio, aquilo que se vivencia, porque a vivência sempre está relacionada a algo que está fora da pessoa, e, por outro lado, como eu vivencio isso. Com isso, ele quer dizer o quê? Que a vivência ela passa pelo nível de compreensão, de conscientização e, principalmente, de atribuição de sentido ao que acontece no sujeito, né? E cada sujeito vivencia as mesmas situações de forma diferente. Por isso, os sentidos eles são diferentes. E, para a gente compreender a formação de sentidos, a gente precisa compreender o quê? O contexto que esse sujeito está inserido, né? As condições de produção desse sentido, né? E aí ele traz a questão do afeto, né, que tem a ver volta só um pouquinho, Paula, porque agora aqui, ó, que ele se relaciona afetivamente com um determinado acontecimento externo, né, reafirmando o processo, a emoção no processo de desenvolvimento. Então, a produção de sentidos ela se dá via afetos, via emoção, e aí não dá para a gente dissociar a cognição da emoção, não dá para a gente dissociar o sentido dessa dimensão emotivo-volitiva, né? Então,
trazendo para vocês um pouquinho da nossa concepção aí de universitário, como alguém que é formado pelas práticas universitárias, né? Trazendo um pouquinho para vocês o conceito de vivência. A gente pode dizer que, né, é na vivência com as práticas de leitura e de escrita acadêmica que os universitários eles podem atuar de forma ativa, né? E nas situações de aprendizagem. Vamos lembrar sempre que a aprendizagem ela exige sempre um posicionamento ativo do sujeito, certo? A gente pode, diante das situações de aprendizagem, se posicionar de forma ativa, e aí isso vai promover o nosso desenvolvimento, ou a gente pode, muitas vezes, se posicionar de uma forma passiva, ou não se envolver com isso. E aí isso talvez não promova o desenvolvimento que é esperado para nós, né? E aí, aqui entra um pouco daquilo que é uma das defesas da tese, né, da minha tese, que a gente entende, então, as práticas de leitura e escrita acadêmica como formas de comunicação de pensamentos, de ideias, de teorias, mas também de sentimentos, né? Porque tanto a leitura quanto a escrita, nosso ato de ler, nosso ato de escrever, é permeado pelas nossas emoções, é permeado pelos nossos afetos. E o sentido é produzido exatamente nessa relação dialética entre o intelecto e o afeto, certo? Então, compreender os sentidos produzidos pelos estudantes a respeito da escrita científica, quando eu falo de leitura e escrita acadêmica, aqui eu estou falando de um tipo de escrita específica, a partir da sua vivência acadêmica, é entender a relação emotiva volitiva do estudante com a própria escrita e com o próprio ato de escrever, certo? Entendendo como as emoções interferem, então, no conhecimento do estudante enquanto leitor, autor na academia. Pode passar, por favor. Aí, eu quero trazer um pouquinho para vocês, bem rapidamente. Quanto tempo eu tenho, Evelyn? Só para me organizar. Porque eu me demorei demais na parte inicial. O que eu quero trazer para vocês um pouquinho, eu não vou trazer os sentidos para vocês porque não daria tempo, né? Na tese, tem várias histórias, tem vários enunciados interessantes que a gente poderia ilustrar. Mas eu quero trazer para vocês, primeiro, os sentidos positivos que os estudantes trouxeram nesse processo aí de desenvolvimento na relação com as práticas com a leitura e escrita dos estudantes que eu entrevistei, tá bom? E depois eu vou trazer também um pouco dos sentidos negativos que alguns estudantes trouxeram para a gente poder entender o quanto essa produção de sentido está relacionada a vários aspectos. Então, basicamente, aqui bem rapidamente, o que os estudantes trouxeram? Alguns exemplos eu vou trazendo para vocês de cabeça. Então, primeiro, e aí acho que todos vocês vão se identificar, todos nós, né? Os estudantes, eles afirmaram, muito deles, que as preferências para ler os textos eram aqueles que tinham relação com os seus interesses e com os temas que eles se identificavam. Aí vocês vão me dizer assim, para mim, isso é óbvio, professor, mas não é tanto assim, né? Mas é algo que a gente esquece também quando a gente é professor, né? Que nem tudo que a gente vai ensinar e nem tudo que o aluno, estudante, vai aprender é do interesse dele. E aí a gente precisa encontrar meios para despertar o interesse dele, para poder motivá-lo nesse sentido. Mas, às vezes, definitivamente, né, o tipo de envolvimento e de engajamento não vai ser o mesmo, né? Os textos científicos, então, é aqueles que têm relação com sua vida pessoal e os interesses acadêmicos, né? Então, na psicologia, por exemplo, tinham vários estudantes de psicologia. A gente tem várias perspectivas teóricas, várias abordagens. E daí os estudantes sempre diziam assim, por exemplo, eu gosto de ler textos da fenomenologia, porque na fenomenologia, os professores sempre pedem para eu relacionar o tema da aula com alguma coisa que é do meu interesse, com alguma temática do meu interesse. Então, eu consigo pensar a teoria a partir de algo que é do meu interesse. E o trabalho é sempre algo nesse sentido, né? Então, o interesse do estudante, né, o sentido positivo pela leitura e pela escrita é produzido quando isso é considerado, certo? Aí já falamos aqui, né, que é importante pensar, né, em estabelecer em nós, enquanto professores, aí pensarmos em atuar de modo que os estudantes tenham uma relação positiva aí com as leituras e com as escritas, com a escrita, né, porque justamente é essa identificação que vai promover nele a sua formação intelectual, a sua formação afetiva e a sua formação profissional. É o que vai possibilitar ele se identificar mais ou menos com uma abordagem, com uma área do conhecimento, né? Então, por exemplo, tem vários estudos que mostram a importância dos estudantes participarem de atividades extracurriculares, como, por exemplo, iniciação científica.
né? Ou participar de grupos de pesquisa, de grupos de leitura, né? Por quê? Nesses contextos de formação, ele vai ter um contato muito mais aprofundado e muito maior com aquela forma de expressão, com aquela forma de comunicação daquela área. E isso vai promover um maior engajamento dele no conhecimento daquilo que ele está aprendendo, daquilo que ele está estudando. E é muito diferente o estudante que se envolve de diferentes maneiras, né? E aí, infelizmente, a gente vive numa realidade que nem todo estudante pode se envolver nesse tipo de atividade. A gente lida muito com isso, né, na universidade. O estudante que trabalha, por exemplo, o estudante que estuda à noite e que trabalha o dia todo, nem sempre ele tem condições de aproveitar desses outros espaços da universidade, né? Então, a gente tem que fazer essa ressalva, mas, de qualquer forma, a gente percebe que os estudantes que se engajam em outras atividades, né, fora aquelas que acontecem em sala de aula, eles tendem a ter um engajamento maior, um envolvimento maior com a sua aprendizagem, com a sua formação. Não quer dizer que quem não tem esse engajamento não tem esse mesmo desenvolvimento, ok? Acho que ficou claro, né? Mas é algo importante para a gente poder trazer, né? Então, ao mesmo tempo, a leitura tem um sentido positivo quando o estudante percebe que o texto traz um conhecimento que será relevante para a sua aprendizagem. A sensação é de que o conhecimento é apropriado com mais rapidez a partir de uma leitura ativa. Essa é uma palavra que um dos estudantes trouxe, né? Então, se ele percebe que aquele conhecimento vai trazer um sentido para ele, para a sua prática, um sentido para aquilo que ele está vivenciando, então essa leitura ela vai ser mais ativa. Pode passar. Aí uma coisa muito interessante que apareceu, e eu gostaria de trazer aqui também bem rapidamente, a pesquisa ela englobou estudantes indígenas, né? Ela englobou estudantes negros, enfim, cotistas. E aí, uma das coisas que apareceu muito interessante, né, é que a leitura e a escrita, para alguns estudantes, tinha um caráter muito interessante, que era de uma forma de você poder se expressar e de você se posicionar também, né, a partir de um ato político de representatividade. Então, eu me lembro muito de uma estudante que ela dizia assim, aqui na universidade, ela era uma estudante negra, aqui na universidade eu tenho poucos contatos com os autores negros, mas eu estou procurando saber, conhecê-los, né? Eu estou procurando me informar, porque eu quero, sempre que possível, nos meus textos, naquilo que eu estou produzindo, ela era uma estudante de iniciação científica, eu quero trazer autores negros, autores que eu possa identificar e que falem de uma certa maneira da minha realidade. E é isso que eu quero pesquisar, e é isso que eu quero dentro da psicologia, ela era uma estudante de psicologia, e é isso que eu quero dentro da psicologia estudar, né? E é isso que eu não quero esquecer, né? Então, isso é muito interessante. E isso apareceu na voz de vários estudantes, né, que entendem a leitura escrita como uma forma de ação mesmo. Um outro estudante indígena trouxe esse papel do compromisso que a gente tem com a nossa escrita, e aí ele era um estudante indígena e ele falava muito da realidade dele. Ele dizia assim: eu, sempre que eu posso, eu procuro direcionar as minhas pesquisas, os meus estudos para a questão indígena, porque, primeiro, se eu estou aqui na universidade, é porque o meu povo quis que eu estivesse aqui. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade de produzir um conhecimento que eles possam ter acesso também, porque a linguagem que a gente tem aqui no ensino superior é muito diferente da nossa linguagem, né? Eu me lembro que o estudante ele dizia assim: a gente aprende muito através da oralidade, né? Isso na comunidade deles. E aqui na universidade a gente só tem que escrever, a gente só lê, a gente não tem espaço para aprender de outras formas, né? E eu preciso criar espaços para que isso aconteça. Pode passar, né? Então, aqui eu vou finalizar, porque eu tenho 5 minutos. Eu sabia que eu não ia dar conta, obviamente. Eu não sei por que eu ainda insisto, né? Mas, tudo bem. Então, ao ouvir esses estudantes, analisando seus enunciados, a gente compreendeu que, na medida em que o estudante se envolve com as práticas de leitura e escrita acadêmica, eles passam a se identificar mais ou menos com essas formas de comunicação. E isso vai definir a forma deles se expressarem na universidade. Essas práticas têm para eles um sentido positivo e negativo, porque aqui não é um contrário, né, uma dialética, muitas vezes, dependendo das vivências mediadas pelos docentes e pelos outros membros dessa comunidade, certo? Quando o estudante se reconhece na leitura e na escrita, nessas formas de comunicação, quando ele sente que ele pode se expressar e se comunicar através da leitura e escrita, né, ele se sente mais engajado e mais pertencente a esse contexto.
certo? Então, os sentidos positivos relacionam-se à possibilidade de expressar o que ele pensa e sente em seus textos, né? E aí, realizar leituras focadas no seu interesse. Pode passar, por favor, Paula. Mas a gente vai ver que nem todos os sentidos produzidos aí nessa relação, na vivência acadêmica dos estudantes com as práticas de leituras, têm esse caráter mais positivo, digamos assim, né? E é importante a gente ressaltar que uma consciência o estudante ele precisa ter, de que sim, né, nem sempre ele vai poder ler e escrever apenas aquilo que é do interesse dele. É uma ilusão a gente achar isso, né? A gente às vezes vai ter que ler coisas que não são tão interessantes para nós, ou vai ter que se esforçar e se empenhar a ler, né, outros estudos e vai aprender coisas que talvez a gente não identifique como algo importante para nós, mas isso também é um conhecimento que a gente tem que ter, né, no nosso processo ativo de aprendizagem, né? Vamos lá, mas pode passar um pouquinho. Mas a gente entende também que tem momentos na trajetória acadêmica que os estudantes não sentem que pode se expressar em teus textos. As dificuldades e o sofrimento, mais ou menos intenso, surgem nessas situações. Então, o que a gente foi identificando? Que em alguns momentos, o sofrimento com as práticas de leitura e de escrita, sofrer com ler e escrever, tem a ver com a sensação de que eu não consigo me expressar como eu gostaria, ou como eu deveria, ou como aquilo que esperam de mim. Pode passar. Aí o sentimento de não pertencimento ele é muito comum. Na pesquisa a gente trabalhou com muitos estudantes de escola pública, né? Eu sou um estudante de escola pública, né? E a gente trabalhou muito com esses estudantes, eles traziam muito isso, assim, esse sentimento constante, né, de se sentirem menos capacitados ou menos preparados que os seus colegas que vieram de outras escolas, né? E eles traziam o quanto esse lugar parecia que não dava a eles o direito de se comunicar e de se expressar verdadeiramente, né, através disso, certo? Então, o sentimento de baixa autoestima, insegurança, né, de fracasso, aparecia muito nos discursos deles. O perfeccionismo, né? Essa estudante de letras português, Lorena, é um nome fictício, tá? Eu trouxe aqui só para lembrar. Ela dizia que todo texto que ela escrevia parecia que nunca estava bom, por melhor que tivesse. E ela disse que ela nunca conseguiu escrever um texto que ela tivesse um reconhecimento, uma validação na universidade que aquele texto era bom. O único texto que ela conseguiu uma vez foi um texto que a mãe dela ajudou ela a escrever, né? E ela disse, nem era meu esse texto, era um texto que minha mãe me ajudou a escrever, né? Então, pode passar um pouquinho, passa, tem bastante coisa, mas não dá, tem muita coisa. Aí volta só um pouquinho, Paula. Aqui, então, aí a gente, né, durante as entrevistas, até por conta do método que a gente utilizou, a gente buscava promover não uma entrevista, mas um processo de construção de sentido mesmo para o próprio ato de escrever. E eu questionava muito eles em relação a esses sentidos, como eles poderiam, né, como eles se reconheciam nisso, que crítica que eles poderiam fazer à universidade, né, à sociedade nesse sentido, né? E aí eles diziam, por exemplo, que a Mila mesmo trouxe um exemplo de que ela acreditava que nós, enquanto professores, deveríamos olhar os estudantes e mostrar para eles que eles têm um lugar de sujeito acadêmico capaz de criar e ser um agente de transformação. Porque muitas vezes o que a gente, enquanto professor, faz é querer que o estudante reproduza as teorias ou aquilo que a gente gostaria que ele dissesse, né? A gente não dá espaço para ele trazer as ideias dele, para ele trazer as perspectivas dele, né? Aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem interesse, né? E aí, então, não tem como falar de sentido, de produção de sentido, sem falar do vínculo da relação, né, entre os alunos e os docentes. Mas vamos passar, porque eu quero ir mais para o finalzinho, né? Volta lá um pouquinho, Paulo, obrigado, né? Então, diante dessa imensidade de produção de sentidos positivos e negativos, digamos assim, né, e com toda a complexidade que isso implica da gente pensar, entendendo que, né, os sentidos positivos aqui não são coisas opostas, mas eles são dialéticos, ora eu posso atribuir sentidos mais ou menos positivos, mais ou menos negativos, né? Mas a gente não pode esquecer que a universidade aqui, e aí o conceito de vivência é muito importante, e aí eu prometo que eu vou encerrar. A vivência tem relação com o modo como o sujeito ele se relaciona com o meio que ele está inserido, né? O Vygotsky ele fala que o meio, eu sei que essa palavra, essa tradução é ruim, mas é como ele escreveu na época dele, né? Ele vai dizer que o meio é fonte de desenvolvimento, né? É no meio que o sujeito está inserido que ele vai encontrar as formas que vão direcionar, promover e impulsionar o seu desenvolvimento.
né? E na relação com esse meio, então, as práticas, as relações sociais, as práticas que acontecem nesse sentido, elas são muito importantes, né? Então, compete aqui, pensando na universidade como um espaço de promoção de desenvolvimento, promover situações sociais de desenvolvimento, e para isso a gente precisa ir além da ideia, né, de uma formação focada em habilidades e competências profissionais, né, que é aquilo que a gente é chamado muitas vezes a realizar, não que isso não seja importante, não é essa a discussão, mas a gente precisa ir além disso, não ficar apenas nisso, né, entendendo que a formação universitária não está restrita à dimensão racional e técnica do conhecimento, mas tem uma dimensão muito maior, né, que abrange a produção de novos modos de existência, de pensar e agir dos discentes. A gente não forma só um psicólogo, a gente forma um ser humano, a gente forma um sujeito que vai atuar na sociedade de diferentes maneiras, né, a partir desse lugar de psicólogo, mas não só em relação a isso. Então, a universidade, por meio dessas práticas de leitura e de escrita, aí como as principais práticas acadêmicas que a gente tem, elas devem levar os estudantes a ocuparem essa posição autoral, como a gente diz, né? E aí a gente tem que estar disposto, enquanto docente, a dialogar com os estudantes, para ver o que eles pensam, o que eles sentem, para discutir, para debater, para ver os interesses deles, né? Para que esse conhecimento tenha vida, né? Para que esse conhecimento seja apropriado de uma forma bem sentida, né? Pode passar também. Pode passar também. Pode passar, Paula. Aí. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, né, para a gente poder terminar. Em relação à nossa participação aí enquanto professores, né, a universidade na promoção desse desenvolvimento e da aprendizagem desses estudantes. Volta um pouquinho, Paulo. Volto, porque minha cabeça está... A gente, final de semestre. Eu não aguento mais de trabalho, fazer correções e passar notas. Hã? Né? Então, por isso que eu me atrasei. Volta um pouquinho mais. Só trazer isso, que é muito importante, que é uma crítica aqui à universidade. É isso que eu quero trazer, essa crítica, né? Que quando a gente escuta os estudantes falarem sobre esses sentidos, eles trazem muito essas dificuldades, por exemplo, como algo deles, como se fosse um problema que tivesse neles, né? E eles consideram totalmente que essa dificuldade, assim como a aprendizagem e o desenvolvimento é produzido na relação, e aí a relação docente é principal no contexto universitário, a dificuldade também é produzida nessa relação, né? Então, a universidade ela tem uma responsabilidade muito grande. E, muitas vezes, alivia muito o sofrimento do estudante quando ele percebe que aquele sofrimento não é dele, não é individualizado, mas é produzido através das práticas institucionais. E aí o espaço que a universidade tem que criar, né, de formação autoral dos estudantes, possibilitando que eles possam refletir sobre as práticas, né, de leitura e de escrita acadêmica. Porque quanto maior eles refletirem sobre isso, quanto maior eles pensarem em diferentes modos de se expressar e de se comunicar, de expressar os seus pensamentos, expressar os sentimentos através das práticas, mais autonomia, mais autoria eles vão ter, né, para entender que nem tudo, a gente não pode fazer só o que a gente gosta na faculdade, a gente não pode fazer só o que a gente quer, mas a gente pode, nesse emaranhado de leituras e de atividades que a gente recebe, conseguir se posicionar, né, de diferentes maneiras, encontrar um lugar de fala, encontrar um lugar de expressão. Eu acho que isso é bem importante, tá bom? E aí eu termino, depois a gente dialoga, conversa mais, se vocês quiserem, tá? Obrigado. Gente, vamos lá. Eu vou vir para o púlpito, porque é sempre chique falar em púlpito, né? Vamos lá um pouco, gente, enquanto... já tá os slides aqui. Antes da... Oi? Chegar mais perto? Dá para ouvir agora, gente? Então, vamos lá. Antes de eu começar a apresentação, eu queria um pouco contextualizar como que eu parei aqui, né? Diretamente, o professor Wallenstein falou, está acontecendo um congresso, quer participar de uma mesa? Nesse período, eu estava pesquisando, e ainda continuo pesquisando, a memória LGBT em Curitiba e a história da psicologia e da psiquiatria na cidade. E o Wallenstein chegou para mim e falou, será uma mesa sobre afeto, sobre sentido, sobre educação. Eu falei, não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou pesquisando, indiretamente. Mas eu falei, eu topo fazer, né? Tem algo que, a primeira vez que ele me falou, sentido, afeto e escola, educação, eu falei, o que eu vou trazer é com base não só na minha pesquisa, mas na minha experiência. Se tem um sentido para alguém que foi uma criança viada dentro da escola, é a violência que você sofre lá dentro. E um pouco para a gente compartilhar aqui e pensar
como o arcabouço teórico da APHC pode ajudar a entender nossos fenômenos do cotidiano, eu vou primeiro um pouco conversar com vocês e trazer o que é a LGBTfobia dentro das escolas. Compartilhar um pouco do que a gente fala muito pouco na nossa graduação. Você passa para o primeiro? Primeiro slide eu sempre gosto de perguntar, porque a gente não sabe quem é o público. Todo mundo aqui sabe o que é orientação afetiva sexual? Alguém não sabe, gente? Todo mundo sabe o que é identidade de gênero? Então a gente pula para frente. Sempre tem alguém surpresinha que não vai. Mas eu vou convidar vocês, antes da gente fazer... Ah, tem que chegar mais pertinho ainda. A gente, eu me sinto comendo o microfone. Mas vamos lá. Antes da gente ir visitar a PHC, eu quero um pouco trazer estudos hoje em dia, tanto estudos epidemiológicos quanto clínicos, que vão falar sobre o que é a infância dessa comunidade LGBTQIA+. Eu sempre brigo na minha sala de aula quando vocês têm psicologia do desenvolvimento, que é uma psicologia universal, né? A criança que não tem cor, que não tem sexualidade, que não tem gênero. Essas pesquisas mostram que não, gente. A gente tem essas particularidades, sim. Pode partir para o próximo slide, por favor. Quando a gente começa a ver as pesquisas sobre como é o desenvolvimento de crianças, primeiro eu vou separar um pouco as crianças lésbicas, gays, bissexuais, aqui insira também as crianças pansexuais. A gente vai ver questões um pouco particulares. O que a gente vai acompanhar que as pesquisas trazem? O começo da experiência sobre atração sexual, eu comecei a sentir desejo, romantismo. As pesquisas acabam apontando que acontece em torno dos 10 anos de idade. Embora isso comece a aparecer, eu começar a construir uma orientação sexual afetiva, em torno rola dos 13 anos. E o que a gente vai ter? Algumas pessoas antes, algumas pessoas depois, mas desse período de eu começar a configurar minha orientação afetivo-sexual até eu conseguir afirmar e sair e afirmar para pais, para familiares, para amigos, é um tempo de demora. E a gente vai ver um dos primeiros fenômenos que a gente vai entender nesse complexo da infância para crianças LGB, que é a questão da saída do armário. A saída do armário é sempre uma questão extremamente complexa. Por que especificamente? A gente basicamente vai ser defrontado com não poder expressar tudo aquilo que a gente queria. A nossa vivência, a nossa autonomia, a nossa liberdade é sempre mediada pelos vários significados culturais que nos atravessam por duas grandes estruturas chamadas homofobia, coloquem aqui lesbofobia também, e a bifobia. O que a gente tem aqui, através das nossas falas, através dos ensinamentos comportamentais dos nossos pais, das brincadeiras, é um conjunto de comportamentos e padronização do que eu posso performar e o que eu não posso performar. O que é muito feminino, o que é pouco masculino. E nisso, as crianças LGB acabam crescendo sempre afastadas de quem elas são. Elas vão crescer sempre sacrificando e limitando parte dessa autonomia. Isso é algo que a gente vai ver em toda criança, em todo adulto LGBT, como um estresse de minoria. Algo que sempre vai te perpassar como uma angústia. Algo que você sempre vai tentar compensar. Pode partir para frente. Além disso, outra coisa muito interessante que as pesquisas demonstram é que mães, pais, pessoas responsáveis acabam vendo pistas, acabam acompanhando esse processo, mas geralmente não sabem o que fazer. E isso, basicamente, é visto não só nos comportamentos, nos trejeitos, mas na violência que a gente sofre dentro das escolas. Os pais acompanham e não sabem o que fazer em relação a isso. E isso constrói internamente um sentido que eu queria ser outra coisa, né? Não é isso que eu devo ser. Socialmente, eu estou aprendendo que eu não deveria ser isso. E isso não é só acompanhado, né, por esse sentimento de culpa, de rejeição, mas medo, vergonha e negação. E aqui eu passo a ver essas crianças construindo uma máscara, construindo uma outra forma de performar. E aí a gente vai ver essa coisa do armário, de se esconder, a hora se revelar, onde eu me sinto pleno ou não, como um mecanismo que toda hora vai estar fragilizando a infância dessa criança. Quando o Vygotsky fala que a gente teria que se desenvolver plenamente dentro de uma estrutura homofóbica, lesbofóbica, bifóbica, depois a gente traz a transfobia junto, é impossível fazer isso. E a gente sente na pele isso. Se é uma coisa que faz sentido para além do debate, a gente sabe isso desde criança, né? Depois a gente aprende outros significados para complexificar isso. Além disso, algo interessantíssimo, eu trago uma fala embaixo, o maior desafio
da vida adulta de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, é perceber quais as partes de nós são o que somos de verdade ou aquelas que inventamos para nos proteger do mundo. E isso é uma parte extremamente importante dessa, basicamente, quebra interna que a gente tem. Pode partir para o próximo. Outra coisa importantíssima da gente ver é que essas vivências na nossa infância a gente carrega na nossa vida adulta. E isso não acaba só num trauma. Crianças que têm violência dentro da escola, seja via bullying, seja via violência verbal, violência física, outras várias formas, acabam tendo situações que, através do abuso, negligência, disfunção da dinâmica familiar, acabam progressivamente trazendo efeitos negativos na adultidade. Isso a gente vai ver na nossa saúde mental. Vai ver na nossa saúde mental em que fatores, por exemplo? Nas taxas que a gente tem, por exemplo, de autolesão, de suicídio, de tentativa de suicídio, de quadros de depressão. O que a gente vai ver é uma fragilização e uma incompletude no nosso desenvolvimento pela violência que a gente vivencia desde muito cedo. E algo interessante de se colocar nas pesquisas, a gente pensando e trazendo, depois vamos trazer conceitos da PHC para tentar entender esse fenômeno, é ver às vezes como os dados estranham a gente. Se eu pegar entre as categorias de gays, lésbicas e bissexuais, aquelas que têm mais prevalência para o suicídio, ou seja, são mais fragilizadas em vulnerabilidade, são as pessoas bissexuais. São crianças que não têm referência alguma. Quando eu pergunto assim, você é uma criança, conhece algum ícone gay, algum ícone lésbico? Provavelmente, para as pessoas bissexuais ou pan, é muito recente. Ao mesmo tempo, tem algo muito interessante nesses episódios de tentativa ou ideação suicida, que são as memórias, essas vivências, né? Esses afetos negativos que a gente carrega desde muito cedo, da saída do armário, das vivências de violência dentro do núcleo familiar, nos ciclos de amigos, na escola, nos lugares religiosos que a gente frequenta, no surgimento de sentimentos negativos, na solidão, no isolamento, no bullying e várias outras características que eu poderia falar. Pode partir para frente. Um pouco deslocando da infância e adolescência LGB, vamos falar um pouco da infância e adolescência trans. É uma infância e adolescência um pouco diferente, né? As pesquisas acabam indicando que na faixa dos 2 ou 3 anos, essas crianças, e as crianças de maneira geral, seja cis ou trans, conseguem diferenciar o que são homens, mulheres e passam a construir de uma maneira criativa sua identidade de gênero. Experimentam o gênero. Vygotsky ajuda muito a entender o porquê que é na faixa dos 2 anos. Não vou nem comentar mais a fundo. Mas algo interessante que a gente vai acompanhar é que para as crianças trans, na faixa dos 3 aos 5 anos, isso vai se estabilizando. E aquela não identificação com o gênero atribuído ao nascimento passa a ser uma questão. Mas é interessante que, embora isso vai se sendo configurado, e claro que para vivências transmasculinas e transfemininas é muito diferente, né? Aquelas pessoas lidas como mulheres, jogarem futebol, ser tomboys, existe um silenciamento, mas existe uma possibilidade. Para pessoas enxergadas como homens, masculinas, ter trejeitos femininos é algo que você aprende apanhando a não repetir. E o que a gente vai ter aqui é que essa identificação, a saída do armário trans, vai se dar diversos anos depois, tradicionalmente aos 16 anos. Por que especificamente aos 16 anos? A gente está acompanhando fenômenos biopsicossociais, fenômenos complexos do período principalmente, meu Deus, fugiu a palavra. O que adolescente tem? Puberdade, exatamente isso. A gente às vezes dá um branco de final de semestre. Mas sim, a puberdade é quando todas, não só as características sexuais secundárias começam a desenvolver, mas os padrões, os significados sociais tão rígidos relacionados ao gênero e sexualidade passam a ser cobrados. Uma criança pode brincar, se fantasiar. Um adolescente, não. E ele é regulado não só pelos adultos, mas pelos outros adolescentes também. Algo interessante também é colocar que crianças podem apresentar a fluidez de gênero, na identidade de gênero. Mas, e isso é super comum para qualquer criança, experimentar seu corpo, e a gente vai ver o Vygotsky 3 anos depois, é algo que tem a ver com a brincadeira propriamente dita, né? Tem a ver com os papéis, as referências, nossas relações. Mas o que a gente vai ver para pessoas trans é que no começo da adolescência isso permanece. E se torna uma outra experiência, ao mesmo tempo libertadora para si e violência nos olhos da sociedade. Pode partir para frente.
Outra coisa interessantíssima de ver essas experiências, o Vygotsky vai ajudar muito falando da brincadeira, é que as crianças trans vão se criar e vão desenvolver sua identidade de gênero através das atividades, das brincadeiras, dessas brincadeiras que a gente generifica toda hora. E dentre essas várias brincadeiras, uma que acaba sendo, segundo as pesquisas, extremamente fundamental para estabelecer o que é possível ou não é a vestimenta, a brincadeira de se fantasiar e se vestir. O que você vai ver dentro dessas pesquisas é meninos e meninas trans acabam tendo uma grande aversão a serem obrigadas a usar uma vestimenta de um gênero diferente daquelas que elas se identificam. Elas vivem isso de uma maneira extremamente violenta. É como se a brincadeira acaba e aqui está outro espaço. E o que acaba sendo basicamente uma proibição dessa expressão. E o que você vai ter aqui, algo extremamente importante da gente acompanhar para a infância e adolescência trans, é especialmente a questão dos pais irresponsáveis, pais, mães responsáveis, que acabam não sabendo como lidar, por vezes reprimindo, violentando, e as pesquisas demonstram que muitos desses responsáveis permitem essa experiência de gênero, mas dentro de casa. Por quê? Pelo medo da violência na sociedade. Isso para a criança é vivido de uma maneira extremamente diferente. Pode partir para frente. Outra questão importante também a se falar é, já entrando nesse período que a gente vai falar sobre adolescência trans, a gente vai ver como as regras de comportamento de gênero e orientação são cada vez mais rígidas, tanto pela puberdade quanto pelo controle das pessoas e dos adolescentes em volta. E é nesse momento onde, depois de já haver uma produção sobre a identidade de gênero, principalmente o começo da adolescência vai confrontar esse adolescente a ter que se revelar como trans. O corpo não responde, as pessoas não veem mais, eu já tenho algo marcado no meu corpo. E o que a gente vai ver aqui é, cada vez mais isso vai intensivar o estresse de minoria que essas pessoas vivem. É aqui que a gente vai ver as maiores taxas de tentativa de suicídio na população trans jovem. E é interessante a gente ver porque acompanha várias outras questões como isolamento social, perda de apetite, e também as pesquisas demonstram a variabilidade que tem dentro das várias identidades trans. É muito mais acentuado e prevalente entre homens trans esse isolamento. A outra coisa importante da gente falar é que as interseccionalidades também ajudam a gente a entender essa forma de sofrimento. Então, quando uma criança ou adolescente trans vivencia isso e somado não é um adolescente heterossexual, essas questões de violência e principalmente de introjeção da violência se somam. Aqui eu posso colocar vários outros marcadores, como raça, como classe social, colocado junto. Pode partir para frente. Algo importante da gente ver em relação aos pais de adolescentes trans é o que a gente fala da negligência, e não uma negligência necessariamente ativa, mas esses pais e mães não têm referência de outras pessoas trans, muito menos crianças, e não sabem o que fazer. Então, essa falta de estar confuso, desamparado, não saber para onde ir, acaba não só intensificando o adoecimento das crianças, dos adolescentes, mas dos próprios responsáveis. E aqui a gente vai ver a outra faceta dessa questão social que a gente vai ter que buscar entender e analisar esse fenômeno. O espaço da escola. O espaço da escola também é vivenciado por essas comunidades de maneira extremamente inóspita. Um lugar onde você aprende apanhando que você não deveria estar lá. E os números das pesquisas estatísticas demonstram isso, né? O número de violência verbal, física no ambiente escolar é extremamente elevado e a taxa de evasão de estudantes trans, adolescentes, é extremamente alta no Brasil. Algo que a gente vai ver associado sobre formas de garantia de permanência dessas adolescentes tem a ver com o respeito do nome social, que várias vezes não é cumprido. O uso do banheiro. Eu fiquei tão feliz de vir aqui ter um banheiro misto e eu descobri que é por enganação. Que tem para homem e misto, e as mulheres... Devia ser tudo misto, né, gente? Mas outras várias formas de violência na aula de educação física, expor o corpo. Pode partir para frente. Algo que eu gosto muito de trazer de pesquisa, isso é um adendo, essa é uma pesquisa epidemiológica muito interessante que traça o uso do nome social e a promoção da saúde mental. Foi feito um estudo com 129 jovens transgêneros da faixa de 15 a 21 anos, aonde todas essas pessoas iam nos seus espaços e era respeitado seu nome social.
o que você acompanha ao longo dessa pesquisa é uma redução drástica dos dados de saúde mental, quer dizer, de melhora da saúde mental. Ou seja, redução de 71% a menos de sintomas de depressão, 34% a menos de suicídio e menos chance de tirar menos risco de tirar a própria vida em 65%. Então, quando a gente fala de nome social, gente, a gente não está falando sobre o que a gente acha, opina, a gente está falando sobre direito das pessoas. Não fazer isso é você fazer uma pessoa poder se suicidar. Pode partir para frente. É importante também falar da puberdade, aí eu vou trazer de uma maneira mais breve. Há também nessas transformações corporais mudanças e tentativas de esconder o próprio corpo, né? Então você vai ver para meninas trans, adolescentes trans, a tentativa de ocultação do pênis, do testículo, se queixar de pelos, de ser demasiadamente alta, toda forma de característica corporal que impacta na passabilidade dessas pessoas através do gênero, nessa expressão de gênero. Eita vida, vamos lá para frente. Em relação aos meninos trans, a mesma coisa. O que a gente vai ter é um impacto bem grande, principalmente sobre o crescimento dos seios e da primeira menstruação. Pode partir para frente que a gente vai pular um pouquinho. Algo importante só para falar, existem tecnologias de saúde para a gente tentar combater isso. Existe bloqueio puberal, ou seja, fazer com que os hormônios não se desenvolvam, e aí todo o processo de que você tem de afirmação do seu gênero na transição social se dá por nome, expressão, comportamento, mas também vai se dar via o hormônio não se desenvolver e o processo de hormonização que acontece aos 16 anos. Vamos para frente, que é a parte mais importante. Entendendo esse complexo, essa questão que toda escola tem hoje em dia, tradicionalmente a gente sempre é convidado numa escola para falar, tem questões de gênero e sexualidade, tem comunidade LGBT, e sempre é uma questão. Minha pergunta quando a Alice me convidou é, o que a PHC tem a contribuir com isso? O que esse campo tem produzindo sobre essa questão social que é tão emergencial a gente ter estratégias para a resposta? E o que eu encontrei é não muita produção, gente, infelizmente. Eu fiz uma pesquisa, não vou falar que é uma pesquisa de revisão sistemática, porque eu não tive tempo, mas foi uma revisão onde eu encontrei 7 artigos em periódico, 2 publicados em anais de evento, uma tese e uma dissertação, que eu somei como 2 trabalhos finais. Algo interessante desses trabalhos acaba sendo como o debate sobre gênero e sexualidade e a teoria da psicologia histórico-cultural muitas vezes é extremamente superficial. A gente tem algumas questões que vão aparecendo. A primeira tentativa de várias dessas pesquisas é uma correlação do sistema infraestrutural econômico capitalista, ou seja, das teorias de infraestrutura política econômica, dialogando com o sistema cis-heteronormativo. A tradição, análise histórica que a gente tem para entender os fenômenos. Algo interessante que a gente tem dessas pesquisas é que, hegemonicamente, essas pesquisas históricas são europeias. A gente tem pouquíssima produção sobre história brasileira, para variar. Não é algo só da PHC, é de quase todos os campos. A gente tem uma alienação sobre a nossa história local e nacional. Ao mesmo tempo, algo interessantíssimo que vai aparecendo é uma tentativa de correlação dessa estrutura simbólica que você tem da cis-heteronormatividade, ou seja, que papéis de gêneros, comportamentos, e como a gente vai vendo isso como base das expressões de violência na escola. O como o bullying aparece, como a violência física aparece, e acaba sendo algo que essas pesquisas colocam como expressões do fenômeno psicossocial. É exatamente as duas dimensões se encontrando entre o como essa criança interpreta o que ela deveria ser, com a estrutura demandando essas regras. Ao mesmo tempo, algo interessante, trazer algumas pesquisas ancoram no significado e sentido, vai ter dos 2 lados de vocês, gente, que vai começar a trabalhar o quanto compreender o sentido da vivência trans, o sentido da identidade de gênero, ajuda a gente a ver esse processo de acompanhamento dessas crianças e adolescentes. Isso é extremamente interessante, que é uma forma de, principalmente, colocar a singularidade dessas vivências. Isso é uma estratégia colocada em algumas pesquisas. Outras tentam utilizar a unidade cognitivo-afetiva para tentar entender o processo de homofobia, ou como o próprio processo de resposta à violência é uma compreensão de um sentido movido a algo afetivo, seja de rejeição, de medo, ao qual você vai tentar expressar. Outra coisa interessante que aparece são novas formas de intervir no mundo. O que é isso? Seria o acompanhamento da PHC clínico para isso. Então, como eu consigo trabalhar com esses adolescentes, uma forma deles perceberem outros sentidos para sair dessa situação de violência, seja pessoalmente ou coletivamente.
E algo interessante de uma pesquisa mais aprofundada, eu encontrei 2 pesquisas mais aprofundadas sobre a temática. Uma tenta entender o que é a homofobia internalizada, e vai utilizar das teorias tanto do Vygotsky quanto do Leontiev para tentar entender o processo de internalização das regras sociais através da homofobia internalizada. E aqui é interessante que, ao mesmo tempo que você vai descrever como se dá esse processo de internalização, você vai ver a correlação da homofobia internalizada com a configuração do psiquismo, com a consciência. O quanto essa violência regula o que você consegue ter consciência ou não. A gente está falando de eventos de traumas também aqui. Pode partir para frente. E essa eu vou trazer de uma maneira mais detalhada, que vai trazer um pouco sobre a contribuição do Vygotsky. Já deu 5 minutos, né? Deus do céu, eu já estou acabando. A contribuição do Vygotsky para falar sobre educação sexual nas escolas. E sim, ele fala sobre isso. Né? Algo interessante trazer, eu gosto desse trecho da psicologia pedagógica que fala: o problema sexual foi oficialmente desterrado da vida escolar e considerado inexistente. Essa ignorância do problema fez com que se lutasse contra todas as manifestações do sentimento sexual e se declarasse que todo esse campo era sujo e ruim. E isso os educandos respondem com neuroses, com graves dramas, e colocaram na clandestinidade a magnífica força do corpo humano. O que ele está falando é um momento da União Soviética, onde a sexualidade passava a ser altamente censurada. E ele vê como a educação sexual é fundamental para a formação plena do sujeito, né, do ser humano. Pode partir para frente. Algo interessante que o Vygotsky vai associar com educação sexual é a aprendizagem com base nas vivências. E aí a gente pode debater traduções, gente, não tem problema nenhum, eu estou pegando pesquisa secundária. Mas a importância no corpo de você viver a sexualidade na formação da identidade. Na tradução do Vygotsky, o único educador capaz de fazer novas formas de reações do organismo à própria experiência, ou ainda, o saber que não se passa pela experiência pessoal não é saber. Então, o que ele está falando é que uma educação sexual é uma educação vivencial também. Ele vai complementar algo interessantíssimo falando: sexualidade não está presente apenas nas fases da adolescência, mas a sexualidade está em toda a fase de desenvolvimento, na infância. Fala sobre a escola como ambiente propício para que sejam capazes de entender a integralidade e a potência dos seus corpos. Sexualidade é sobre corpo. Algo que eu sempre vou brigar com o pessoal do PHC: o corpo é centro, vamos estudar corpo. A consciência não está flutuando, o sentido não está flutuando. Cadê nosso corpo no meio disso? E, ao mesmo tempo, seus desejos, mudanças corporais, psíquicas, afetivas, experienciadas diariamente. Algo importante também colocado na proposta pedagógica desse contexto do Vygotsky é a importância da diversidade no espaço educacional. E isso é extremamente interessante. Ele não só defende educação mista entre homens e mulheres, mas ele vai colocar que a potência do desenvolvimento humano é cada vez maior quando você tem pessoas diversas dentro da escola. Ele vai falar: a educação não é uma régua única. Se não é uma régua única, a gente tem que ter diversidade lá dentro. Ao mesmo tempo, essa pesquisa que eu trouxe, que traz esse aprofundamento sobre educação, vai falar um pouco de algo muito marcado daquele período. Então, o Vygotsky vai falar: o instinto sexual do animal e do ser humano está orientada para os seres do sexo oposto. Sim, é uma lógica heteronormativa, gente. Muita gente fala: tem a ver com o período, tem a ver com o momento dele? Sim, tem. Mas eu vou fazer a crítica que a sexologia europeia já acontecia, e o Freud dialogou com... Né, o Vygotsky dialogou com Freud, com Magnus Hirschfeld. Então, também é algo de uma escolha do momento. Algo importante também colocado, que o objeto da educação é justamente eu tirar do instinto sexual, que seria essa parte animal, e eu passar a adaptar a estrutura social, ou seja, a afetividade corporal não ser limitada à esfera do instinto. Vamos para frente que eu tenho que acabar, gente. E aí eu vou deixar isso para depois vocês verem. E são contribuições do como a gente poderia pensar esses conceitos para as propostas de intervenção com crianças e adolescentes LGBTs. Na esfera da família, pode partir para o próximo, eu não vou conseguir ler tudo. Na esfera das escolas, pode partir para o próximo. E na esfera de profissionais de saúde, nas nossas clínicas, nas nossas práticas em CAPS, em CRAS, em toda a unidade de saúde que a gente possa acompanhar. O de assistência social vou colocar junto também. Não vou ler isso, estão aqui as fontes. A gente se encontra nas perguntas.
a gente agradece muito a participação de vocês. Foi assim muito, uma fala, né, encadeou na outra e exemplificou como a gente pode utilizar então a teoria, né, história cultural na análise de situações concretas, reais, né, e promover realmente o desenvolvimento humano, né, e novas práticas, né, práticas que realmente promovam então essa liberdade, né, e principalmente na escola, o que me chamou muita atenção. Assim, devido ao tempo, e nós já temos uma outra apresentação, daí a gente não vai abrir nesse momento para perguntas, porque a gente já está com outra encadeada. Mas, assim, desde já a gente agradece muito, muito mesmo a participação de vocês. Encaminharemos papeizinhos por e-mail. Mas vamos tirar uma foto? Vamos tirar a foto. A foto, por favor, uma foto. Era pra propaganda. Ah, é? Casa do Pedrinho.